Quase 4.000 espécies de cobras vivem em nosso planeta hoje. Esses répteis escamosos e sem pernas habitam todos os continentes além da Antártica, adaptando-se a uma incrível variedade de climas e habitats. De florestas tropicais a desertos arenosos, as cobras são alguns dos predadores mais coloridos, inovadores e às vezes perigosos do mundo. Mas as espécies de cobras nem sempre foram tão diversas e sofisticadas como são hoje. Muito antes de existirem pitons gigantes ou cobras venenosas, os ancestrais das cobras eram lagartos pequenos e comuns. Essas criaturas primitivas viveram durante o final do Jurássico e início do Cretáceo, aproximadamente 160 a 100 milhões de anos atrás. Naquela época, nosso planeta era governado por dinossauros, os maiores animais terrestres que já andaram na Terra. Grupos de dinossauros como saurópodes e ceratopsianos estavam crescendo mais do que nunca durante o período Cretáceo. Mas nas sombras desses monstros, grupos de répteis menos conhecidos estavam passando por suas próprias transformações. É aqui que a história da evolução das cobras realmente começa, com pequenas populações de lagartos terrestres vivendo em florestas densas em todo o hemisfério sul. Dentro desses ecossistemas exuberantes, os lagartos frequentemente manobravam através das raízes das árvores e da vegetação rasteira densa, onde caçavam moradores menores da floresta, como insetos e vermes. Para ajudá-los a se espremer por esses espaços confinados, alguns lagartos desenvolveram planos corporais mais longos e elegantes, e suas pernas gradualmente começaram a encolher. É um equívoco comum pensar que as cobras de repente perderam todos os 4 membros por negligência ou desuso. Em vez disso, esse processo evolutivo aconteceu gradualmente, ao longo de milhões de anos, devido à seleção natural, desdobrando-se em estágios que podemos realmente identificar no registro fóssil. A maioria das cobras basais perdeu seus membros anteriores muito antes de seus membros posteriores. Por exemplo, Najash rionegrina era um réptil terrestre de 2 pernas, muitas vezes considerado uma espécie de transição na evolução das cobras. O corpo de Najash era longo e flexível, e suas mandíbulas se abriam mais do que as dos lagartos típicos, o que lhe permitia consumir presas maiores. No entanto, sua anatomia era mais primitiva, mantendo seu sacro, cintura pélvica e 2 patas traseiras pequenas, mas funcionais. Mesmo que Najash tivesse pernas, elas provavelmente eram pequenas demais para serem sua principal forma de se movimentar. Najash provavelmente atravessou o chão do deserto não caminhando, mas balançando ou ondulando seu corpo. Um dos primeiros exemplos de locomoção deslizante, que é comum entre as cobras hoje. Ele pode ter usado suas patas traseiras para atividades mais específicas, como cavar ou acasalar. Najash continua sendo uma das cobras mais primitivas já descobertas. Mas não foi a única cobra manjericão em desenvolvimento durante o período Cretáceo. Outra espécie antiga pertencia ao gênero Pachyrhachis, que remonta a cerca de 98 milhões de anos atrás. Fósseis de Pachyrhachis foram descobertos pela primeira vez entre calcários marinhos, sugerindo que ele viveu pelo menos parte de sua vida debaixo d'água. Como Najash, Pachyrhachis era uma espécie de transição, possuindo algumas características semelhantes a lagartos, incluindo um par de membros posteriores. No entanto, no caso de Pachyrhachis, os membros eram menos funcionais. Ao longo de milhões de anos, os membros posteriores das cobras basais se tornariam menores e vestigiais, mas em alguns casos não desapareceram completamente. De fato, evidências desses membros posteriores vestigiais ainda podem ser encontradas em jiboias e pitons modernas, que retêm remanescentes internos dos ossos pélvicos, juntamente com pequenos esporões externos perto da parte de trás do corpo. Essas pequenas estruturas podem não parecer muito, mas essas esporas nos ajudam a entender como a anatomia da cobra evoluiu ao longo do tempo. No final do período Cretáceo, as cobras estavam se tornando mais avançadas e esculpindo nichos como potentes caçadores pré-históricos. Mas o mundo logo foi abalado por um evento de extinção devastador conhecido como Paleogeno Cretáceo ou extinção KPG. 66 milhões de anos atrás, um asteroide gigante atingiu a superfície da Terra, causando devastação mundial e impactando drasticamente a biosfera da Terra, exterminando aproximadamente 75% das espécies, incluindo todos os dinossauros não aviários. Após esse evento de extinção, a vida foi um desafio para criaturas de todas as formas e tamanhos, mas as cobras encontraram maneiras de se adaptar e prosperar. Eles tinham baixos requisitos metabólicos e podiam sobreviver por mais tempo sem comida em relação a animais maiores, como os dinossauros. Eles também viviam em habitats naturalmente protegidos, como tocas, que os protegiam de intempéries e temperaturas extremas. Por causa dessas vantagens naturais, as cobras foram capazes de capitalizar seus ecossistemas em mudança, evoluindo para dinâmicas, predadores poderosos e às vezes enormes. Nesta nova era, esses caçadores formidáveis viviam principalmente em vastos ecossistemas tropicais que se expandiam lentamente pela Terra. Durante a época do Paleoceno, o clima era geralmente quente e úmido,
Então, biomas tropicais como florestas tropicais se tornaram epicentros exuberantes da vida pré-histórica. Todos os tipos de mamíferos, répteis, pássaros e peixes viviam nessas selvas pré-históricas, fornecendo alimento abundante para espécies maiores de cobras, incluindo um temível predador conhecido como Titanoboa serianensis. Este enorme monstro semi-aquático cresceu cerca de 13 metros de comprimento, tornando-se a espécie de cobra mais longa já descoberta. Titanoboa compartilhava muitas características físicas com as jiboias modernas, mas evidências fósseis sugerem que ela pode ter se comportado mais como uma anaconda. Ao caçar, Titanoboa provavelmente mergulhou em águas rasas e pantanosas. Essa camuflagem natural permitiu que Titanoboa disfarçasse seu corpo maciço e emboscasse furtivamente sua presa. Primeiro, ele mordeu com dentes em forma de gancho antes de usar sua estrutura longa e musculosa para espremer a vida do corpo de sua presa. Um comportamento de caça típico entre algumas cobras modernas, conhecido como constrição. A terra permaneceu quente e tropical durante o Paleoceno e o início do Eoceno, até iniciar um padrão de resfriamento longo e gradual há cerca de 50 milhões de anos. À medida que as temperaturas diminuíam lentamente, as florestas que cobriam grande parte do planeta começaram a encolher, dando lugar a habitats mais abertos, como bosques, pastagens e savanas. À medida que os ecossistemas da Terra se tornaram mais diversificados e distintos durante esse período, as cobras se adaptaram a diferentes nichos, levando a uma maior variedade de características físicas e comportamentos. Considere os desafios da caça em ecossistemas abertos, como pastagens. Esses biomas espaçosos oferecem menos obstáculos naturais para as cobras se esconderem, tornando mais difícil surpreender ou emboscar seus alvos. As presas nesses ecossistemas abertos também tendiam a ser mais rápidas, então as cobras tiveram que desenvolver novas maneiras de reivindicar suas mortes. Os ancestrais de víboras e elapídeos, por exemplo, desenvolveram venenos de ação rápida que eram fortes o suficiente para imobilizar e matar animais, muitas vezes maiores do que eles mesmos. Entregando esse veneno através de suas presas, eles atacaram, não contraindo lentamente seus corpos, mas atacando com ataques rápidos, às vezes matando seus alvos em questão de apenas alguns minutos. Algumas espécies também desenvolveram órgãos sensoriais bem ajustados para ajudá-los a caçar em uma ampla gama de ecossistemas. As víboras, por exemplo, desenvolveram órgãos especiais perto de suas narinas que lhes permitem sentir a radiação térmica infravermelha. Com esses chamados órgãos de fossa, as víboras podiam caçar na calada da noite, rastreando o calor do corpo de presas de sangue quente. Não está claro quando exatamente as cobras desenvolveram talvez seu órgão sensorial mais icônico, suas línguas bifurcadas. Línguas bifurcadas não são exclusivas das cobras. Eles são um tanto comuns entre répteis escamosos, como lagartos monitores e alguns lagartos. Mas isso não torna esses órgãos perceptivos menos fascinantes. Ao contrário da maioria dos outros animais, as cobras não usam a língua para provar a comida. Em vez disso, esses apêndices especializados são usados para coletar partículas químicas do ar ou do solo. Essas partículas são então trazidas de volta para suas bocas, onde são analisadas por uma estrutura quimioceptiva conhecida como órgão de Jacobson. Este órgão fornece informações sensoriais para que as cobras possam interpretar seus arredores, localizar parceiros e até rastrear presas. Mais ou menos como um sistema de navegação química. Com esses avanços na percepção, anatomia e comportamento, as cobras desenvolveram muitas características espetaculares e modernas na época do Mioceno, que começou há cerca de 23 milhões de anos. Durante o final do Mioceno e depois do Plioceno, que terminou há 2,6 milhões de anos, o clima da Terra continuou a ficar mais frio e seco, expandindo ainda mais os habitats abertos onde as espécies venenosas prosperavam. Alguns grupos resilientes, como cobras e víboras, até se adaptaram à vida nas partes mais secas do mundo. O solo nessas áreas costumava ser solto e arenoso, então as cobras desenvolveram um novo tipo de locomoção chamado sidewinding, para ajudá-los a atravessar desertos e escalar encostas arenosas. Nessa época, espécies sofisticadas de cobras eram abundantes, mas antes que pudessem chegar à era moderna, essas cobras tiveram que superar algumas condições extremamente frias. Estamos falando, é claro, da época do Pleistoceno. Uma época de repetidas eras glaciais que mudaram as temperaturas globais e alteraram radicalmente os ecossistemas do nosso planeta. Durante o Pleistoceno, grande parte do hemisfério norte foi coberta por tundra gelada e estepes gramadas, onde as temperaturas eram muitas vezes muito frias para que as cobras sobrevivessem confortavelmente. Muitas cobras só podiam viver em regiões mais quentes perto do Equador, enquanto outras espécies em áreas mais temperadas encontraram maneiras únicas de enfrentar as noites longas e frias. Como os mamíferos que hibernam durante o inverno, as cobras podem entrar em um estado de dormência sazonal chamado brumação. Durante a brumação, eles reduzem drasticamente suas taxas respiratórias e metabólicas, permitindo-lhes conservar energia. Graças a adaptações como a brumação, muitas cobras sobreviveram aos períodos glaciais do Pleistoceno.
Outro evento de extinção abalaria os ecossistemas do mundo no final desse período, levando à perda de muitos mamíferos grandes, como lobos terríveis e gatos dente de sabre. Contudo, as cobras continuam sendo predadores bem-sucedidos na era moderna. Infelizmente, a atividade humana reduziu e fragmentou drasticamente os habitats das cobras em todo o mundo, particularmente em regiões como o Sudeste Asiático e a América do Sul. Também introduzimos animais invasores em seus ambientes que roubam suas presas ou caçam cobras diretamente, como mangustos. Apesar desses desafios, as cobras encontraram maneiras de coexistir com a humanidade. Eles vivem em nossos parques, jardins e subúrbios, alimentando-se de pragas comuns e deslizando pelos cantos esquecidos de nossas vidas. Embora as cobras possam ocasionalmente ser assustadoras, elas são criaturas notáveis com um passado extraordinário.